Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto de hoje, ainda sobre literatura. Vamos falar agora sobre o humanismo em Portugal. Trovadorismo e humanismo estão embutidos na mesma aula para vocês, depois eu digo o número da aula, ok? Então, humanismo seria o segundo estilo literário da era medieval, ok? Então vamos lá. Primeiro, cronologia. Começa em 1418 e vai até 1527. O início do humanismo, né, nós temos aí como o fundador, digamos assim, o que marca o início do humanismo em Portugal, o escritor Fernão Lopes, que nós veremos logo adiante que ele é um cronista, tá? Fez parte aí das crônicas, o mesmo que prosa historiográfica no humanismo, certo? E termina em 1527 com Sá de Miranda, que inicia uma nova escola literária, que seria o classicismo. Nós vamos ter muitas imagens, tá? Agora nós veremos aí o humanismo, esse período, né, que corresponde praticamente ao século XV, tá? Então, esse século XV, ele é, digamos assim, movido por um momento, né, de transição de uma ideia teocêntrica que se tinha antes, até então, né, com as ideias com o trovadorismo, e o antropocentrismo. Então, é um período de transição das ideias, por isso chamado de humanismo. Então, quer dizer, o despertar do homem, tá? Porém, é claro, né, a igreja vai tentar conter esse progresso, esses avanços, e aí nós vamos ter algumas, digamos assim, das consequências dessa mudança de pensamento, tá? Então, por vez, nós vamos ver algumas imagens religiosas e algumas imagens humanas. Essa daí é uma delas, é uma imagem religiosa, tende ao lado teocêntrico do movimento, tá? O contexto histórico, o que aconteceu no século XV em Portugal? Então, nós vamos ter a decadência do feudalismo, né? Ou seja, aquele topo da pirâmide, o clero e a nobreza começam a decair, tá? Temos o fortalecimento da burguesia, a classe, o surgimento de uma nova classe, né? Uma visão, essa visão liberal, antropocêntrica, identificada como mercantilismo, é ela que basicamente modifica o panorama, digamos assim, histórico desse período, tá? Então seria agora a quebra dos padrões, ou seja, até então os mares, né, que eram, segundo a imagem, segundo a ideia teocêntrica, habitada por serpentes marítimas, habitada por monstros, tudo isso agora cai por terra. Por quê? Porque o homem, com a sua visão liberal, com a sua visão antropocêntrica, né, baseado nos antigos gregos e romanos, na antiguidade, eles começam a inventar, a buscar, né, alguns conhecimentos, digamos assim, conhecimentos mesmo matemáticos, físicos, né, medicinais, e essa mudança, ela causa um grande impacto na Igreja Católica, um grande impacto na visão teocêntrica do mundo, tá? Então nós temos aqui o início das transformações. Digamos que o humanismo, ele começa, né, a colocar o homem de frente, digamos assim, numa posição central do universo, tá certo? E Portugal e Espanha, nesses quesitos, são potências mercantilistas, potências em grandes navegações, em conquistas de territórios, e aí nós vamos ter uma nova visão de mundo. Só que essa nova visão de mundo, esse novo mundo só vai acontecer no século XVI, com a chegada do Renascimento, né? Renascimento a gente considera na história, para nós a literatura vai ser o classicismo, certo? Então, mais uma imagem, aí nós temos uma imagem agora, né? Digamos assim, de governo, uma imagem mais agora social do período, muito mais voltada para o homem do que para imagens sacras, como até então o trovadorismo expunha. Os conceitos, o que é o humanismo, né? Então, o que eu disse para vocês, é o momento de transição da Idade Média para o Renascimento. Então, esse século ele foi fundamental para que as novas ideias, para que o antropocentrismo pudesse se firmar no século XVI, tá? E
a principal característica, sem dúvida, é o antropocentrismo. O homem como centro do universo. O que vai acontecer, o que vai se estabelecer somente no século XVI, tá? Século XV, a igreja tenta segurar, tenta controlar, o homem fica dividido, nós temos muitos castigos, é aquele período em que houve a Santa Inquisição, em que as pessoas eram castigadas e punidas por terem pensamentos, né, digamos assim, racionais, porque elas eram controladas por princípios dogmáticos, tá? Então, o século XV vai ser um momento muito conturbado em toda a Idade Média. Mais uma imagem, nós temos aí os efeitos, né, de um mau governo, ou seja, nós temos aí praticamente, né, poucas casas, nada de habitação, devastação, no caso, falta de tudo aí, tá? As ideias humanistas, o que nós temos aqui com as ideias humanistas? Então, primeiro, gente, o humanismo imita, como eu disse para vocês, os antigos gregos e latinos, tá? Ele já tem embutido no seu pensamento um caráter clássico, mas que só vai vigorar no século XVI, certo? Temos também a retomada de ideias como o neoplatonismo, que é a retomada de ideias de filósofos, um deles, Platão, né, que é a distinção entre a carne, o amor, o espírito, tá? Temos também a crítica ao medievalismo, o homem, né, que, digamos assim, que fica subjugado, que aceita, né, as designações dogmáticas, tá? E o bifrontismo. Esse bifrontismo aí é o ponto auge do humanismo. O que é o bifrontismo? Duas ideias frente a frente. O teocentrismo versus o antropocentrismo. Ou seja, o homem lutando para conquistar seu espaço, para lutar, para ir em busca do conhecimento, e a época, né, o medievalismo, que seria considerado a Idade das Trevas, o período em que o homem fica sucumbido pelas ideias religiosas, então é essa briga, essa disputa, e o humanismo é justamente esse período, tá? Então aqui nós vamos ter novamente, né, imagens sacras, entrada em Jerusalém, então é um momento que basicamente nós vamos ter essas duas imagens, ora teocêntrica, ora antropocêntrica. A mudança de visão do mundo, né, enquanto o mundo teocêntrico, medieval, atrasado, Deus é o centro do universo e ele, né, digamos assim, tem a medida de todas as coisas, no antropocentrismo o homem toma esse lugar, ele é a medida de todas as coisas. Enquanto numa visão teocêntrica nós temos o geocentrismo, que tudo girava em torno da Terra, nós temos agora numa visão antropocêntrica que o Sol é o centro do sistema solar. E assim, muitos outros conhecimentos, né, que até então foram quebrados pela visão antropocêntrica, né? Conhecimento restrito à igreja, por exemplo, a tradução da Bíblia foi feita no período, né? Até então somente a igreja católica tinha a Bíblia era restrita. A partir do antropocentrismo, a difusão do conhecimento, né, religioso para todos. Vamos colocar assim, a consciência de transitoriedade da vida. Então lá na Idade Média, né, ditava-se que o homem, o bem, o mal, aquela questão do maniqueísmo, né, de ir para o inferno. Agora, numa visão antropocêntrica, nós temos alguns padrões greco-romanos com o paganismo, com a questão de celebração de vários deuses, de aproveitar o dia com serenidade e sem apenas pensar em buscar a salvação da alma, tá? Então, é essa visão de mundo aqui que fica dividida no período humanista. Mais uma imagem aqui nós podemos ver, né? Como eu disse para vocês, a alegoria do mau governo, sempre o bem e o mal de um lado, né? As ideias negativas, de outra pessimista. Vocês podem ver aí do lado da tela, né? Nós temos no centro aí, parece aí uma figura maligna, né? Embora do lado esquerdo da tela vocês podem perceber algumas imagens mais com fisionomias mais puras. Então sempre essa divisão do bem e do mal.
Olha, isso aqui é o mais importante para nós, até o que nós falamos até agora foi só contexto histórico. A partir de agora, nós vamos falar da literatura em si, tá? Então, o que nós temos na literatura humanista? Nós temos três produções literárias: a poesia, a prosa e o teatro. Na poesia, a cantiga, ela acabou amadurecendo e virou a poesia palaciana. Os princípios, ou seja, as características da poesia palaciana são bem basicamente a cantiga de amor, tá? Ou seja, a vassalagem amorosa, a mulher é tratada com, digamos assim, muito respeito. Toda a questão da poesia, da cantiga de amor é colocada aqui na poesia palaciana. Como prosa, nós vamos ter as crônicas históricas, né? Chamada de prosa historiográfica, cujo principal escritor foi o Fernão Lopes. E no teatro, nós vamos ter Gil Vicente, que, por sinal, o teatro é o mais importante desse período literário. Vamos falar agora um pouquinho mais sobre cada uma delas. Aqui nós vamos ter, então, uma difusão aí, né, de poesia palaciana, tá? Vamos lá. O que seria, então, a poesia palaciana? A poesia palaciana, ela deixou, né, de ser cantada e passou a ser declamada, tá? O símbolo, digamos assim, o assunto da poesia palaciana é o amor, tá? Como eu disse para vocês, idêntico à cantiga de amor, porém agora a mulher não é tão idealizada e nem tão distante do eu lírico, tá? Então, nós temos aqui o uso das redondilhas, redondilha maior, redondilha menor, que é de um caráter mais popular. Digamos assim, que ainda existe a questão da musicalidade, só que agora não é uma musicalidade com acompanhamento de instrumento musical e dança. É uma musicalidade através de rima, através de redondilhas, através vamos colocar assim, de características já da poesia e não mais da música popular, tá bom? Nós vamos ter aí, vamos colocar aqui o amor, né, como principal assunto da poesia palaciana. As poesias, elas são chamadas de palaciana porque justamente foram cultivadas nos espaços reais, tá? Apresentada no Paço Real, tá falando aí para vocês. E fala do amor a uma mulher. Essa mulher, ela é menos um pouquinho idealizada do que as mulheres das cantigas de amor. Ainda assim existe a idealização amorosa, tá certo? Então nós temos aí o que vocês precisam gravar da poesia palaciana, que ela utiliza de caráter popular ainda, o uso das redondilhas, o uso de rimas. Ainda existe uma certa musicalidade, porém não tanto quanto a poesia, quanto a cantiga de amor. Aqui nós temos um exemplo, tá, de cantiga. A forma dela foi utilizado o verso heptassílabo, fala do amor, né, associado um pouquinho à herança aí do trovadorismo, que seria o amor com sofrimento, tá? Temos rimas, o verso redondilho, o uso de figuras de linguagem, isso tudo nos remete a uma cantiga, porém uma poesia palaciana, tá? Novamente, continuação aqui. A crônica, o que seria a crônica? Então, crônica, gente, desde lá daquela época, né? O próprio nome já diz cronos, tem a ver com tempo. Então, a crônica, ela é a narração, tá? Histórica, ou seja, tudo que acontecia no reinado, existia, cada rei, ele nomeava um cronista para poder narrar os acontecimentos, os fatos históricos daquele reinado. E esse cronista, ele precisava ter, assim, uma certa familiaridade, né, com a literatura, porque o cronista, ele pegava o assunto real e transformava em literatura. É como se fosse um jornalista, porém registrando fatos históricos em tom literário. E isto é a crônica historiográfica. É mais ou menos a história do país, a história do reinado, contado por um cronista que coloca ali, né, digamos assim, junto dessa história, algo literário, emocionante, tá? E o principal cronista do período
foi Fernão Lopes. Ele foi considerado o cronista mor, quer dizer, é um adjetivo, que é o maior do reino, porque ele ficou por 3 reinados, ele continuou como cronista. Ele foi o cronista, né, de Dom Pedro I, ele foi o cronista de Dom Fernando e foi o cronista de Dom João. Ou seja, ele permaneceu por 3 reinados, registrando a história real, né? Ou seja, é claro, história, os fatos históricos através de crônicas, tá certo? E ele tem o espírito humanista, tá? Ele, digamos assim, ele conseguia colocar nos fatos históricos muita emoção, tá? E ele foi considerado o principal cronista, tá bom? Então, a crônica nada mais é do que contar um fato histórico associado com literatura. Isso é a crônica histórica no período humanista. Aqui nós vamos ter um exemplo, né, de uma crônica do rei Dom Pedro I, tá? Ele conta, nós não vamos ler porque aqui utiliza o galego-português, que é um português mais, né, um pouquinho ultrapassado, quer dizer, da época, tá? Então, nessa crônica, ele mostra objetividade, impessoalidade, visão crítica, tá? E ele se mantém fiel, o mais importante, a fidelidade ao relato, né, o que realmente aconteceu, certo? E o mais importante aqui do período humanista é o teatro, tá, gente? O teatro é o que mais se destaca no humanismo, é o teatro. E o principal dramaturgo, ou seja, o dramaturgo do momento é o Gil Vicente. Então, o nome Gil Vicente, ele é muito presente no humanismo. O que Gil Vicente fez? Ele criou o teatro leigo. O que seria o teatro leigo? Era o teatro fora da igreja. Até então, né, no século XV, se praticava o teatro doutrinário, ou seja, aquele baseado em fatos bíblicos. A igreja utilizava o teatro para convencer o fiel. A partir do século XV, com Gil Vicente, ele consegue, né, tirar o teatro da igreja e começar a encenar a vida do povo, tá certo? A vida do ser humano, o comportamento do ser humano, o comportamento das instituições. Então, Gil Vicente é o nome do momento, tá? Embora Gil Vicente fosse conservador, né, ele se manteve ligado às doutrinas, ele pertenceu ao humanismo, mas ele tinha ideias conservadoras, tá? Ele não era tão, digamos assim, voltado para o antropocentrismo, não. Talvez por isso seus teatros chegaram até nós, né? Chegaram até nós até os dias atuais. Talvez, se ele fosse um pouco mais humanista ou um pouco mais antropocêntrico, talvez os teatros nem chegassem a nós, assim como muitos devem ter se perdido nesse período de Santa Inquisição e de vamos colocar assim, de censura de obras, tá? Então, o Gil Vicente, ele tinha, digamos assim, ele tinha a amizade da corte, né? Ou seja, ele era dramaturgo, escrevia peças, criticava todo mundo, instituições, o ser humano, todos eram criticados em suas peças, porém, né, ele era, digamos assim, bajulado pela corte, vamos dizer assim, tá? Então, nos seus teatros, ele falava, ele condenava, né? Ele criticava comportamentos como, por exemplo, né, comportamentos que na sociedade a igreja também criticava, tá? Ele usava do teatro, tá, para poder moralizar as pessoas, para poder moralizar a sociedade da época. Os seus teatros eram escritos com uso de redondilhas, maior e menor, né? Ele, digamos assim, num tom irônico, engraçado, né, bem descontraído, ele conseguia colocar as virtudes e os vícios da humanidade em cena, tá? Esse foi Gil Vicente, o maior dramaturgo do momento. As suas peças teatrais mais conhecidas, né? O Alto da Barca do Inferno, a trilogia das barcas, a trilogia dos altos, que a gente diz aí, é o Alto da Barca do Inferno, o Alto do Purgatório e o Alto da Glória. São as 3 peças que têm a ver com religião, tratam de assuntos religiosos, né? Porém, as personagens são típicas da sociedade e em todas existe o maniqueísmo, que é a questão do bem, do mal, do céu e do inferno, tá? Que era o mais importante para a época, tá bom? Então, Gil Vicente, o principal alto dele, o Alto da Barca do Inferno, ele retrata bem esse julgamento final, né? É muito conhecido esse alto, inclusive, vocês lembram, já falamos sobre, já fizemos trabalho sobre.
o alto da barca do inferno, o anjo e o diabo estão ancorados, né, no rio no rio das, esqueci o nome do rio agora, mas estão ali ancorados, e à medida que a sociedade vai passando pelo julgamento após a morte, né, elas vão morrendo e vão passando pelo julgamento. E nesse julgamento, né, a maioria das pessoas, dos personagens, vão conduzidos pelo barco do diabo, né, ou seja, são condenados pelos seus pecados, tá? E Gil Vicente, nesse auto, ele é muito moralista, ele aponta as falhas, os defeitos da sociedade. É muito engraçado, o tom é muito irônico mesmo, porque é um teatro, o teatro tem que ter essa comicidade, né? Então, ele vai moralizando a sociedade, sendo que no barco do anjo só entram os cavaleiros cruzados, que são 4 cavaleiros cruzados, e o Joane, que é um bobo, né? Ou seja, uma pessoa que não tem sanidade mental, provando que só entram no reino do céu, né, os limpos de mão e puro de coração. Porque o Joane não bajulou ninguém, o Joane não tentou convencer o diabo ou o anjo de que ele estava certo ou que ele estava errado, ele simplesmente não tinha maldade no coração. Então, este auto ele é muito importante, muito cobrado em provas de vestibulares, muito cobrado no Enem, vale a pena dar uma observada. E lembrando que Gil Vicente, gente, embora, né, tenha escrito no período humanista, ele não quis, ele não, né, tentou atacar nenhuma instituição. Ele não tentou colocar culpa, por exemplo, na igreja. Ele colocava o homem, né, o homem sim era criticado. Então a posição humana era criticada. Ele moralizou a humanidade e não as instituições. Ele deixou que o homem, ele é devasso, ele tem muitos vícios, tá? E não a culpa na sociedade, tá certo? Mais uma imagem de Gil Vicente na corte de Dom Manuel. E aqui nós temos um pequeno pedaço, né? Um fragmento do alto da barca do inferno, em que fala da condenação do onzeneiro, né? Que seria o quê? Onzeneiro é aquele que empresta dinheiro a juros, né? Que seria o agiota, ou seja, pratica aí um pecado, que seria usar a fraqueza do outro para tirar proveito próprio. A sátira, nesse caso aqui, ela é ligada, né, aos bens materiais, digamos assim, o onzeneiro é agarrado, né, digamos aí, aos bens materiais, tá? E os recursos, como a gente percebe aí, usou redondilha maior, as rimas e a crítica por intermédio da alegoria. O teatro de Gil Vicente, ele é alegórico. O que significa alegoria? Ele usa de personagens fantasiosos, ou seja, alegoria a gente lembra de fantasia. Então, diabo, anjo, a gente lembra de fantasia, isso é teatro ou recursos alegóricos, tá? Então, nesse pedacinho aí, ó, a gente percebe o diálogo entre o onzeneiro e o diabo, né? O diabo zombando, digamos assim, ou mesmo exaltando o onzeneiro e perguntando para onde ele iria. Então, gente, esse é o humanismo, é o que a gente precisa saber, né? Das produções literárias, poesia palaciana, crônica historiográfica e o teatro de Gil Vicente. Espero que tenha ficado claro, espero que esclareça para vocês aí, para que vocês possam fazer as atividades certinho. Até a próxima!